honra, a glória, o louvor, a adoração a Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas, para Jesus. Graças a Deus. Estão ligadas as Tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e assim será, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 18. Aqui há ensinamentos importantíssimos, mas como sempre falamos, se não pegar o Espírito, letra por letra, não muda nada na sua vida. Viu? História por história, não muda nada, absolutamente nada na sua vida. Só você conhecer a história, não acrescenta, não muda. Mas quando você pega o Espírito, eu quero esse Espírito, eu quero isso. Eu discerni como Deus trabalha, porque os personagens aqui já não existem mais. Agora somos nós. E aí a gente vai escolher quem seremos, qual é o Espírito que vai estar em nós. No caso aqui, pode ser o Espírito de Davi, ou pode ser o Espírito de Saul, sabendo que Saul fracassou e Davi venceu. Teve suas batalhas, suas lutas, onde deslizou, cometeu seus erros, colheu suas consequências, mas a sua história é uma história linda. Então, grave isso, porque faço questão, não me foco na história, eu me foco no Espírito, e principalmente no Espírito da palavra, o que Deus quer passar a nós. Até porque a palavra, ela se renova a cada dia. Não estou contando uma história de 2, 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. Estou contando uma história real, uma história de hoje, que está acontecendo aí continuamente na vida de muitos hoje, atualmente. Então, se foca no Espírito, porque é isso que importa. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se, diga comigo, o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, inclusive cuidado, porque tem situações malignas, maléficas, diabólicas, de Bíblias alteradas, fazendo palhaçada com esse texto bíblico, viu? Com essa referência bíblica. Cuidado, porque outro dia tinha os gays postando e tentando distorcer a palavra justamente em cima dessa referência aqui. Um dia alguém me fez a pergunta, leu o texto, eu falei, mas esse texto está errado. A minha Bíblia não tinha nada a ver com o que eles estavam lendo, porque infelizmente já criaram uma Bíblia que se adeque às suas práticas, aos seus costumes. Então, quando me falaram aquilo, eu falei, mas isso aí está errado, essa leitura não existe. Abri a minha Bíblia, não tinha nada a ver com aquilo que estavam lendo. Amém? Então, cuidado com isso. Fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu-o a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, diga comigo em voz alta, por favor, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quero repetir aqui, tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Na segunda-feira nós falamos acerca de oportunidades, né? Quando
surgiu a oportunidade, quando, no desafio contra Golias, nós lemos no texto bíblico que Golias, ele desafiou por 40 dias, 2 vezes ao dia, 80 vezes o exército de Israel. Nós vimos que o rei Saul ofereceu um prêmio para aquele que lutasse e vencesse Golias. E o prêmio seria que o homem que lutasse contra Golias, ele seria enriquecido, ele receberia a filha do rei como esposa, seria genro do rei, e toda a sua família seria isenta de impostos. Essa proposta, essa oportunidade foi dada a todos os homens, a todo o exército de Israel. Ninguém teve coragem, ninguém teve a fé. Você vê que literalmente a vida é feita de oportunidades. E fazendo uma observação importante, que todos eles eram homens de Deus, era do exército de Deus, amém? Só que a sua fé, infelizmente, prevalecia o medo e não a fé, não a coragem, e não tiveram uma coragem de enfrentar Golias. Davi creu, Davi teve a coragem, teve a fé de enfrentar, foi oferecido algo especial, ele creu, ele lutou e conquistou. Então, não foi dado absolutamente nada de graça. E como eu disse ainda, principalmente para quem estava aqui na segunda-feira, que é isso, né? A vida é feita de desafios. Se alguém um dia pregou facilidade para você, quer dizer que ele é mentiroso, porque não existe facilidade em absolutamente nada. Tudo é com batalha, tudo é com luta. E nós temos uma alternativa: nos fortalecermos, nos revestirmos do Espírito de Deus, como aconteceu na vida de Davi. Você se reveste do Espírito de Deus, você busca o Espírito de Deus para a sua vida, e você tem uma atitude diferente da grande maioria. Esse é o ponto. Porque dizer sou cristão, sou de Deus, o mundo bate no peito e diz. Mas viver uma fé, praticar essa fé, obedecer, viver uma fé realmente de obediência, uma fé de atitude, é um número bem pequeno. É um número muito pequeno, por sinal. E aí, Saul foi um daqueles que teve a oportunidade de enfrentar Golias e também não enfrentou. Teve a oportunidade de vencer Golias e também não enfrentou. Não venceu, não lutou contra Golias. Então, olha a frase que eu vou dizer. Preste atenção nela e reflita sobre ela, não se incomode. Nós precisamos ter cuidado, porque quando nós não temos a coragem que outros têm, não estamos dispostos a fazer o que outros estão dispostos a fazer, nós não podemos questionar ou reclamar dos resultados que nós estamos tendo, ou que olhando para os resultados que eles estão tendo, porque nós não tivemos a mesma coragem, nós não tivemos a mesma disposição, nós não tivemos a mesma fé. Saul não teve a mesma coragem e a mesma fé, mas ele se incomodou com o resultado que Davi teve. Porque quando Davi venceu Golias, Davi alcançou notoriedade. Toda a nação olhou para Davi com muita esperança e respeitando esse homem, porque ninguém foi capaz de livrar Israel dessa vergonha. Aí aparece esse garoto com uma fé extraordinária, tem a coragem para enfrentar, vence o gigante. Então a nação, ainda falei que eu não vou entrar nesse ponto, tá? Porque isso nós falamos na segunda-feira,
que esse desafio já era um propósito de Deus, porque ele foi ungido para ser rei e nada mudou na vida dele. Deus mandou o profeta lá ungir e ele não assentou o trono, e logo após ser ungido, o primeiro desafio que ele teve foi o desafio de enfrentar Golias. E aí, aquilo tinha um propósito, porque Deus queria dar notoriedade a ele. E se ele foge daquele desafio, como Deus poderia dar aquela notoriedade que queria dar a Davi? Amém? Então, a partir de agora, você vai ler, e eu quero deixar uma coisa importantíssima. Sabe aquele versículo que está escrito assim, em Romanos 8, 28? Que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados por seu decreto para o seu propósito. Deus age, diga comigo, Deus age em todas as coisas. Ou seja, vou mudar o versículo, que é outra leitura, outra tradução diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Então você vai ver isso agora. Vamos lá. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Não foi dado, foi conquistado. Porque fazia com tanta habilidade, com tanta dedicação, com tanta seriedade, que foi se destacando. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Diga comigo, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Incomodou? Sim ou não? Incomodou? Então vamos lá. Ele teve a mesma oportunidade, ele estava ali, ele poderia ter feito o que Deus queria que ele fizesse, ele poderia ter enfrentado, até porque nós precisamos colocar uma coisa importante: ninguém é vítima do acaso, tá? As pessoas são vítimas das suas escolhas, elas não são vítimas do acaso. Saul foi levantado e escolhido por Deus como o primeiro rei de Israel. Diga comigo, o primeiro rei de Israel. Diga, escolhido por Deus, ungido por Deus. E aí? Então ele não teve oportunidade? Teve. Porque Deus deu oportunidade, Deus ungiu como rei. Mas a primeira coisa, o profeta diz: espera aí e aguarda a minha posição. Ele não esperou. O Senhor disse assim: mata todos os filisteus, elimina tudo. Ele não eliminou. Ele foi fazendo uma série de coisas contrária àquilo que Deus havia determinado. Estava lá o desafio na batalha, Davi, Golias e o exército filisteu desafiando e humilhando Israel, e ali toda aquela oportunidade, ele não enfrentou. Aí aparece alguém com outro espírito, diga comigo, com outro espírito, com uma outra fé, com uma outra comunhão com Deus, porque isso é comunhão com Deus. Isso é comunhão com Deus. A falta de comunhão faz com que a pessoa vai faltar coragem, vai faltar ousadia, vai faltar bom discernimento. Então, ele não teve nada disso. E aí aparece Davi com outro espírito, com coragem, com fé, né? com boas atitudes, e vem se destacando e vem ocupando o seu espaço. Aí as pessoas reconhecem, aparecem as mulheres cantando um refrão: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Pronto, foi o suficiente para que ele desse
uma abertura para que verdadeiramente o diabo dominasse a vida dele. Vamos lá. Daí em diante, diga comigo, Saul olhava, diga comigo, daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Olhava com o quê? E aí, não é simplesmente, eu tenho inveja dele. A inveja leva a pessoa a atitudes, e atitudes terríveis. Está entendendo? Passa. No dia seguinte, repita comigo. Volta ali, por favor. Daí em diante, Saul olhava com inveja para... Abriu uma brecha? Abriu? Então vamos lá. No dia seguinte, diga comigo, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul. E ele entrou em transe em sua casa, ficou possesso, na verdade. Enquanto Davi tocava a harpa, como costuma fazer, Saul estava com uma lança na mão. E a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor, diga comigo, porque o Senhor o havia abandonado. E agora estava com quem? Então olha para mim com bastante lucidez. O problema dele era Davi? Você consegue enxergar isso? O problema dele era Davi, sim ou não? O problema dele era o quê? Ele mesmo. Sabe por quê? Sabe aonde ele deveria se focar? E eu quero chamar a atenção de muita gente aqui, que acha que o fulano é o problema, que o ciclano é o problema, que o A é o problema, que o C é o problema, e o problema não é ninguém, o problema é você com Deus. Não adianta ficar perseguindo os outros, não adianta ficar atacando os outros, porque ele deveria tratar o problema dele com Deus, porque o problema dele era com Deus, e o problema dele sendo com Deus, não adiantava ele perseguir Davi, não adiantava ele tentar eliminar Davi, porque ele achava que Davi era o problema dele, então ele precisava matar, ele precisava eliminar, porque ele começou a perseguir Davi. Você viu que ele lançou uma lança para matar Davi, ele tentou por 2 vezes tirar a vida de Davi. E ele deveria parar e dizer assim: espera aí, se Deus é com ele, o problema não é ele, o problema sou eu com Deus. Eu preciso saber o que Deus quer de mim, eu preciso saber o que Deus está requerendo de mim, eu preciso saber o que Deus está cobrando de mim, eu preciso saber como agradar a Deus e não como matar Davi. Porque se Deus é com ele, isso aqui não vai terminar bem. Se a bênção de Deus está sobre Davi, vai adiantar eu perseguir Davi? Sim ou não? Não vai resolver eu perseguir Davi, eu vou perseguir Davi e vai terminar mal a situação. Porque se eu sei que Deus é com ele, se eu sei que Deus tem abençoado ele, eu preciso parar e dizer: não, meu problema não é Davi, o meu problema sou eu com Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Não me leve a mal, mas gente fraca coloca a culpa no outro. Gente fraca vai procurar um culpado, gente fraca vai perseguir alguém, e deveria parar e dizer assim: o que o Senhor quer de mim, Senhor? Porque o meu problema não é ele, porque o Senhor pode ser com ele, mas o Senhor pode ser comigo também. É verdade ou não é? O Senhor pode ser com ele, como o Senhor tem sido, mas o Senhor pode ser comigo também. E assim como o Senhor tem abençoado a ele, o Senhor pode me abençoar também. Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. E lembrando que o Espírito de Deus estava nele, só que ele, mesmo com o Espírito de Deus, ele foi fazendo uma escolha atrás da outra errada, e chegou um momento que Deus disse: meu Espírito não vai ficar aí. Como é que fica num cara desobediente desse jeito? Tirou o Espírito dele e colocou o Espírito em Saul, em Davi. Passa. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas.
Ele tinha êxito, diga comigo, em tudo o que fazia, pois o Senhor, que coisa linda, né? Ele tinha êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Quer dizer, tem tudo para dar errado, mas dá certo. Tem tudo para não fluir, mas vai fluir, porque o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Ele estava fazendo algum agrado para ele ou não? Espera aqui, está aqui minha filha para você, só lute as batalhas do Senhor. Só lute as batalhas do Senhor. Mas qual era a intenção dele? Colocar Davi na frente, né, do campo de batalha, e os filisteus matassem Davi. Esse era o intento dele. Mas qual é o versículo que eu pedi para você repetir? Daqui a pouco nós lemos ele. Daqui a pouco nós lemos. Passa. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Quer dizer, ele prometeu a filha e de propósito ele deu a outro. Vamos lá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva, diga comigo, de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Você vê que ele foi criando uma situação atrás da outra. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Porque você vê que quando a bênção de Deus, quando a proteção de Deus está sobre a vida de um homem, nós não estamos falando de qualquer um que estava perseguindo. Nós estamos falando da maior autoridade da nação. Nós estamos falando do rei. Nós estamos falando de alguém poderoso que estava tentando destruir com a vida de Davi. Entende? E ainda endemoniado, para dar uma força a mais. Entendeu? Ainda endemoniado, mas não pôde. Você vê que quando a bênção de Deus está sobre a vida de alguém, pode o mundo inteiro, pode pessoas poderosas, pode pessoas, enfim, pode ser armadilhas e mais armadilhas, não prevalece. Não prevalece. Hoje você tem uma segunda oportunidade. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora o seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou um homem pobre, sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro, por causa do dote, tá, gente? O rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios dos filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Mais uma situação. E você sabe o que é isso que ele pediu ou não? Você entendeu ou não? Sim ou não? Sem prepúcios ou não? Não? Sabe que os judeus, como símbolo da aliança com o Senhor,
eles têm como prática, e uma prática de fé, o que seria semelhante à operação de fimose nossa conhecida hoje. O excesso de pele do órgão genital masculino vai e corta. Ele queria, na verdade ele estava armando que ele precisava lutar contra 100 soldados filisteus. Depois de matar esses 100 soldados, ele queria que ele fosse lá e cortasse a pele do órgão genital masculino. Cortasse e trouxesse 100 pedaços de pele ali para ele. Então, olha que situação. Isso nunca foi pedido. Você vê que ele criava situações porque ele queria que tudo desse errado. Ele queria a morte de Davi a qualquer custo. Entende? Você vê uma coisa absurda. Olha a loucura dele, o que ele pediu. Vamos lá, um homem com o Espírito de Deus, olha que coisa maravilhosa, vamos lá. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de se tornar-se genro do rei. Por isso, diga comigo, antes de terminar o prazo estipulado, depois Davi e seus soldados saíram e mataram, lê lá, quantos foram pedidos? Está o dobro. Não tem jeito, meu filho, não tem jeito, entendeu? Eu poderia falar assim, não, essa meta é muito difícil, não, isso é complicado de atingir. Qual que é o prazo? Muito antes do prazo, isso é bom para quem trabalha no comércio aí, viu? Muito antes do prazo, eu vou cumprir com o prazo antecipado e o dobro. 200. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo, diga comigo, pelo resto de sua vida. Engraçado, né, que nós já falamos sobre isso, né? Cuidado, viu? Nós já pregamos sobre isso. Ele foi inimigo pelo resto da vida de alguém que nunca foi inimigo dele. Ele tentou tirar a vida de alguém que só fazia bem a ele. Ele tentou matar alguém que nunca foi seu inimigo, que sempre foi seu aliado, que todas as vezes que ele pedia algo, esse alguém ia lá. E por que ele tentava matar Davi? Por inveja. Por inveja. Então, aonde nós queremos chegar? Primeira coisa, é uma reflexão profunda. Não adianta perseguir quem quer que seja, ou achar um culpado, ou querer tirar a vida de alguém, quando na verdade o problema não é o alguém, esse problema sou eu com Deus. Eu devo parar, e se ele tivesse parado, ele terminou mal, você sabe disso, né? Quem conhece a história sabe que ele terminou mal. O final dele foi triste, foi trágico. Porque ele deveria ter parado e dito assim, não, meu problema não é Davi. Eu não tenho problema com Davi. Não adianta eu perseguir Davi, principalmente se Deus é com ele. E ele viu, por inúmeras vezes nós lemos que ele via que Deus era com Davi. Por que eu vou lutar contra alguém que eu estou vendo que a bênção de Deus está sobre ele? Você vê que cegueira. Como é que isso vai terminar? Se a bênção de Deus está sobre ele, se Deus é com ele, como é que isso vai terminar? Não pode terminar de outra forma, né? Senão tragicamente. Então, o problema dele não era Davi. O problema dele era ele com Deus, o que Deus queria dele, o que Deus estava requerendo, e é o ponto que ele deveria ter se focado. Porque ele poderia ter dito, Senhor, se o Senhor tem abençoado Davi, mas o Senhor pode me abençoar também. Se o Senhor tem sido com Davi, o Senhor pode, perdoe os meus erros, perdoe as péssimas escolhas, a minha desobediência, mas eu estou me consertando com o Senhor. Mas não, foi uma situação, uma escolha errada atrás da outra.
A pessoa fica procurando um culpado quando não existe culpado. O culpado é ela. Ele tem que parar e ver: o que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer de mim? E Deus está falando com muita gente aqui hoje, viu? Pare, não fique perseguindo, achando um culpado, e pare você e diga, você com Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque não vai adiantar perseguir quem quer que seja, não vai adiantar achar um culpado, quando na verdade o culpado somos nós, porque nós não paramos para dar a Deus aquilo que Deus quer. Nós não paramos para ouvir a Deus, para obedecer a Deus. Ele teve toda a oportunidade do mundo. Ele foi escolhido como rei, ele foi o primeiro rei de Israel. Deus colocou o seu espírito dentro dele, capacitando para fazer o que precisava ser feito. Porém, mesmo assim, foi fazendo uma escolha errada atrás da outra. Quando Deus mandou fazer algo, não fez. Quando Deus mandou esperar, não esperou. Quando Deus mandou exterminar com os inimigos, não exterminou. Quando Deus mandou que fizesse tudo, ele foi desobedecendo. E aí ele se focava e achava que o problema dele era Davi. E o problema dele não era Davi, o problema dele era a desobediência dele. Quem está entendendo? E aí, por outro lado, nós vemos quando o Espírito de Deus, quando a bênção de Deus, a unção de Deus está sobre a vida de um homem, pode ser ciladas e mais ciladas, armadilhas e mais armadilhas, pessoas poderosas tentando impedir o seu crescimento, impedir o seu sucesso, impedir o seu avanço, que não há como. Você vê que tudo que foi projetado, todas as armadilhas que foram criadas, nenhuma prevaleceu na vida de Davi. Sobre todas elas ele prevaleceu. Amém? E você vê que é um espírito que a gente tem que buscar para nós, né? Você vê que nada era difícil para ele. Nada. Você vê que todo mundo com medo de enfrentar Golias, todo mundo fugindo de Golias. Não, peraí, quem é ele? Deixa que eu enfrento. Eu enfrento. Enfrentou e venceu. Aí está aqui. O rei manda fazer. Tudo que o rei manda fazer, ele vai e faz de forma, ou seja, excelência, com excelência. Tudo que ele fazia era com excelência. Liderava com excelência. Ninguém foi dando nada a ele. Ele foi conquistando o seu espaço. Ele foi conquistando. E aí, vem o último desafio, que agora eu arrebento com ele. Não tem jeito. E aí pede esse absurdo e diz: eu quero 100 filisteus mortos e o prepúcio de 100 filisteus aqui. Antes do prazo dado, ele chegou com 200. E feliz da vida. Bom o pedido que você fez. Bom pedido que você fez. Isso aí vai ser, vou tirar de letra. Amém? Porque espírito, comunhão com Deus. Romanos 8, 28. Só o versículo. Diga comigo, sabemos. Repita comigo em voz alta. Diga comigo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É o que eu falava hoje na rádio. Deus tem chamado muitos e muitos não têm ouvido. Chamado muitos têm sido, mas o problema é que muitos não têm parado para ouvir. Deus tem chamado para um grande propósito. Mas olha que coisa linda, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Outra tradução: todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. É isso, é assim que deve ser na sua vida. E isso, lembre-se que o homem cheio do Espírito de Deus, você vê que tinha tudo para dar errado. Você vê que foram ciladas e mais ciladas, armadilhas e mais armadilhas, projetos e mais projetos. Quantos prevaleceu contra Davi? Quantos? Nenhum. Sabe por quê? Quando Deus tem um propósito na vida de um homem, é isso aí, ó.
Ele lutou de todas as formas para impedir que Davi crescesse. Ele não pôde impedir que Davi crescesse. Ele lutou de todas as formas. O medo dele é que Davi se assentasse no trono, e ele não pôde impedir que Davi se assentasse no trono. O maior medo é que Davi tomasse o lugar dele, que Davi se tornasse um rei, e Davi se tornou rei de toda a nação. Por quê? Porque ninguém pode impedir o agir, a operação, a bênção de Deus quando está sobre a vida de um homem. Amém? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Saul achava que Davi era o problema da vida dele, e não era. E nunca foi. Nunca foi. Davi achava que a causa de todos os problemas que ele estava enfrentando, Saul achava que a causa de todos os problemas que ele estava enfrentando era Davi. Não era. O problema era ele com Deus. Ele deveria ter parado e dito: Senhor, sou eu com o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua misericórdia. O Senhor tem sido com ele, mas o Senhor pode ser comigo também. Se o Senhor tem abençoado ele, o Senhor pode me abençoar também. E não sair perseguindo como perseguiu, achando que o problema era Davi. E o problema não era Davi. E ele fez de Davi até os últimos dias da sua vida o seu inimigo. Ele morreu com Davi como inimigo. E Davi nunca foi o seu inimigo. Só que ele terminou mal. E Davi, como terminou? Maravilhosamente bem. Gloriosamente bem. Honrado. Abençoado. Que esse espírito seja o espírito que domine a tua vida. 16:13 de Samuel. Que esse espírito, coloque isso dentro de você. Se Deus estiver com você, se a unção de Deus estiver sobre a tua vida, lê ali comigo, por favor. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Diga comigo: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Está aí o segredo do sucesso dele. Esse foi o segredo do sucesso dele. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E aí, você vê, nada era um problema para ele. Nada é um problema. Ah, tem que fazer isso, opa, com excelência. Tem que fazer aquilo, ó, sem problema. Ó, você tem esse desafio, deixa comigo, Deus é comigo. Amém? Então, é uma mensagem extraordinária. Porque a partir do momento que o Espírito de Deus, que a bênção de Deus está sobre você, você não tem que se preocupar com A, com B, com C. Se preocupe em agradar a Deus. Tem gente perdendo tempo, gastando tempo, energia com alguém, e está perdendo, literalmente perdendo tempo, só retrocedendo, quando deveria gastar seu tempo com Deus, fazer o que Deus aprova, fazer aquilo que Deus quer que você faça, seguir na direção de Deus, no propósito de Deus, e aí você vai arrebentar. O resto vai se levantando a armadilha, vai se levantando ciladas, vai se levantando invejosos, vai se levantando perseguidores, vai se levantando e vai caindo. Tudo isso vai caindo, você nem sente, vai passando. Porque você não está focado nisso. Entende? Você vai passando e nem vai vendo, vai passando e vai caindo. Você nem se dá conta do que está acontecendo, porque tudo que vai sendo levantado, você vê que Davi, o texto está revelando. Mas Davi, ele não sabia que era uma cilada para ele. Ele só ia.
confiando em Deus, crendo que Deus era com ele, e Deus ia derrubando. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Quer saber quem tem inveja ou quem não tem inveja? Aliás, eu sou um pouco contra isso, sabe? Eu não gosto de mania de perseguição, tanto é que pode prestar atenção que a igreja não se foca nisso, não ensina isso. Mania de perseguição, para de mania de perseguição, foca no que você tem que fazer, foca em agradar a Deus, foca em seguir na direção que você precisa seguir. Deus vai te abençoar, você vai ser bem sucedido. Não é por causa do A, do B, do C que está tentando te derrubar, está tentando te dar rasteira. Se Deus estiver com você, se a bênção de Deus estiver sobre a tua vida, não adianta, pode se levantar quem quer que seja, vai cair, não vai dar em nada. Amém? Não vai dar em nada, não vai prevalecer. Então a gente precisa colocar força na direção certa, fazer o que Deus se agrada, fazer o que Deus aprova. Sabe quando tudo vem, pega? Quando a gente está fora da direção de Deus. Quando a gente está fora da direção de Deus, aí tudo que manda, pega. Cada uma das ciladas que vem, pega. Cada uma das ciladas você cai. E mais, como Saul, né? Você vê que o diabo veio, entrou, acabou. Passou a dominar pensamentos, sentimentos, e aí vai. Mas quando a gente está na direção, cheio do Espírito de Deus, fazendo o que Deus aprova, é isso aí, ó. Às vezes você nem se dá conta. Aquilo é para te derrubar, mas não derruba. Todas as coisas, muda a tradução lá, por favor, volta lá. Volta lá. Diga comigo, e sabemos que todas as coisas, lê lá por favor. Olha, todas as coisas contribuem para o teu bem, até aquilo que veio para ser mal, para dar errado, todas as coisas contribuem para o seu bem. É isso que tem que entrar. Então se preocupem não com Davi, se preocupe você com Deus. O que o senhor quer, Senhor? O que o senhor quer? Porque o meu problema não é o A, não é o B, não é o C, somente se a bênção de Deus estiver sobre a minha vida. É isso aí, aliás, não tem problema. Porque os problemas são oportunidades. Cada uma das situações que foram criadas aqui foi um salto maior que Davi deu. Foi ou não foi? Cada uma delas foi, era até, a intenção era errada, mas tudo dava certo. Tudo que Saul fez, a intenção era para que desse errado, mas tudo deu certo. Lembra daquela frase? Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar. Por quê? Porque a bênção de Deus está. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Feche os seus olhos.